Então, o tema da nossa mensagem hoje é: a boca fala do que está cheio o coração. Nós vamos falar sobre esse tema. Então, nós temos dois textos na Bíblia que vão falar sobre isso, tá bom? Nós vamos ter lá em Mateus capítulo 12, nós vamos ter em Lucas capítulo 6. Eu escolhi o de Lucas capítulo 6, tá ok? Lucas capítulo 6, eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias lá, Lucas capítulo 6. Os versículos é do 43 ao 45, tá bom? Nós vamos trabalhar em cima desse texto aí hoje. O texto bíblico, ele diz assim, a palavra do Senhor: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tá bom? Então, aqui está o nosso tema, em cima desse texto bíblico. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. As palavras são poderosas. As palavras são poderosas. As palavras, elas têm o poder de edificar. Então, palavras, elas edificam. Palavras, elas animam. Palavras, elas levantam. Mas também as palavras, elas podem ferir. As palavras, elas podem ferir também. Podem machucar. As palavras, elas podem confortar. Palavras, em alguns momentos difíceis, elas bem encaixadas, elas confortam. Elas trazem esperança. Elas trazem alegria. Mas as palavras também, elas podem destruir. As palavras malditas, as palavras de julgamento, aqueles julgamentos condenatórios, elas podem destruir. E elas destroem. Elas destroem. As palavras, elas são perigosas. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus, em Lucas 6,45, revela que nossas palavras são reflexo direto do que habita em nosso coração. É isso que Jesus está falando. Então, o que tem habitado em nosso coração? Isso vai ser o reflexo das nossas palavras. Então, se o nosso coração estiver saudável, os frutos serão bons. Se o nosso coração estiver bom, nossos frutos, as nossas palavras serão boas, tá bom? Se o nosso coração estiver contaminado, os frutos serão ruins. Mas por que Jesus ele chega aqui nesse texto? Então a gente precisa ler os 6 versículos anteriores para que a gente entenda por que ele vai falar isso. Por que ele vai falar da árvore? A árvore boa dá frutos bons, e a árvore má não tem como ela dar frutos bons. Então, quando você lê 6 versículos antes, nós podemos entender que Jesus está falando de julgamento. Ele vai falar de julgamento. Aqui o contexto é julgamento. Dentro lá de Mateus capítulo 12, quando Jesus ele vai falar da mesma ideia, e a boca fala do que está cheio o coração, ali Jesus está falando contra a blasfêmia do Espírito Santo. Depois você pode ler o texto, tá bom? Agora, dentro desse contexto aqui, julgamento. E eu vou mostrar isso para vocês. Olha comigo no versículo 37. Antes, voltando aí, ó, 37. Propor-lhes também uma parábola. No 37, ó. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e nem sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á.
boa medida, recalcada e sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha lá, então ele está falando de julgamento aqui. Então, da maneira com que você está falando, na maneira que você está julgando, você vai ser julgado também. Tá ok? E aí ele continua. Olha que interessante, ele vai dando continuidade no texto aqui, ó, no 39. Propor-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O que ele está querendo dizer aqui? Um cego guiar outro cego. Eu não consigo enxergar os meus próprios erros, as minhas próprias falhas. Então, como é que se eu não consigo enxergar as minhas falhas, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Eu não tenho como ajudar outra pessoa. Um cego não guia outro cego, senão os dois caem no buraco. É essa a ideia aqui que ele fala da cegueira. E aí ele continua, o discípulo está acima do seu mestre? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. E aí ele vem aquelas 2 versículos clássicos que nós conhecemos. Os 2 versículos clássicos aqui, ó. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Olha lá o cego, querendo guiar outro cego. Ó, você está vendo o cisco no olho do teu irmão e não enxerga a trave no seu? E aí ele continua. Como poderás dizer a teu irmão, deixe, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? E aí ele traz uma palavra forte, hipócrita. Ele vai falar no texto, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E aí ele entra com o texto da árvore e dos frutos, tá bom? E aí no final ele vai falar, a boca vai falar do que está cheio o coração. É essa a ideia, é isso que está se passando dentro aqui do contexto desse versículo que nós estamos falando, tá bom? Então hoje aqui, dentro desse texto, desses 3 versículos, eu gostaria de tirar 3 liçõezinhas para nós, 3 reflexões simples, para que a gente possa meditar em cima delas, tá bom? A primeira reflexão que eu queria que nós pensássemos é a seguinte, o coração como a fonte das palavras. Então o coração é a fonte das palavras, tá bom? Então, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem e o mal, do mau tesouro tira o mal. Lucas 6, 45a. Mas a gente precisa entender uma coisa. O que é o coração na Bíblia? O que a Bíblia fala do coração? O que a Bíblia mostra para nós a respeito do coração? Então, na Bíblia o coração representa o centro das emoções, pensamentos e decisões. Na Bíblia ela representa isso. Então, quando você vai lá para a época de Jesus, os egípcios, os hebraicos, eles tinham o coração como a fonte de tudo. Era isso. O coração era a fonte de tudo. Das emoções, eu marquei, espera um pouquinho. Ele era o centro das principais funções do corpo. Física, intelectual, emocional, moral e espiritual. Então, quando você vai lá para trás, quando você atrasa, vai lá o coração, ele está ligado a todas essas fontes. Então, a gente precisa compreender que o coração, ele representa o centro das emoções e pensamentos e decisões. Provérbios 4, 23 vai falar sobre isso. Provérbios 4, 23 vai falar assim, ó, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração. É dele que procede as fontes da vida. É dele que vem tudo. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. O coração, ele é abastecido. Ele precisa ser abastecido. Porque o coração, ele vai reagir pelas coisas que ele recebe. É isso que vai acontecer. Então, o coração, ele vai reagir às informações que ele recebe do cérebro. É isso que vai acontecer. Então, o cérebro vai mandar informações para o coração, e o coração ele vai reagir.
A pergunta que a gente precisa fazer é: o que suas palavras têm revelado sobre o seu coração? Como você tem alimentado o seu coração? Como que você tem alimentado o seu coração? Porque assim, ó, o coração ele é a fonte, né? Ele é a fonte das emoções, mas a gente precisa alimentar ele. E como que nós alimentamos o nosso coração? Daquilo que vemos, daquilo que ouvimos. Então, como que nós temos alimentado isso, esse coração? Porque através desse alimento que eu estou recebendo, é que ele vai reagir. É que ele vai reagir. Então, a pergunta para nós, que eu fiz aqui agora, quais são as palavras que têm revelado sobre o seu coração? Então, o que você tem falado? O que você tem mais falado? O que você tem mais, como você tem se comportado no meio da irmandade, como você tem falado no meio das pessoas em sua volta? Isso vai revelar aquilo que está dentro do seu coração. Isso vai revelar. Dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro do meio da irmandade. Então, aquilo que eu falo vai revelar daquilo que eu estou me alimentando. Então, se eu me alimento mais das coisas do mundo, é claro que eu vou falar mais das coisas do mundo. Se eu me alimento mais das coisas do alto, claro que eu vou falar mais das coisas do alto. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro ponto, essa reflexão, a ideia é que o coração ele é o centro. Nosso coração ele é o centro. Agora, como que eu estou alimentando o meu coração? Como? Precisamos pensar nisso. Precisamos meditar nisso. Talvez eu venha aqui, eu não sei quais os dias que tem reunião aqui, mas, por exemplo, vou falar lá de Itaquera, de quarta, nós temos uma reunião de quarta, reunião de domingo, tem reunião de sábado. Talvez eu possa estar indo em todas essas reuniões, mas eu não esteja me alimentando. Posso estar presente, mas não esteja me alimentando. Então nós precisamos meditar sobre isso. O coração ele é a fonte. Então ele vai reagir de acordo com aquilo que eu mando para ele. Na verdade, o cérebro é dividido em 3 partes, alguns neurocientistas vão falar sobre isso, né? Quem estuda neurociência vai entender, eu não estudo isso, mas eu sei que essa parte do meio é a parte límbica que chama, acho que límbico que chama, a ideia é essa, e essa é a parte das emoções. Então, com o que eu tenho me alimentado essa parte? Precisamos pensar nisso. Então, fique com isso na mente, o coração como a fonte da palavra. O coração, ele é a fonte da palavra. Agora, pensando nisso, qual que é o perigo de ter um coração contaminado? Então, quando a gente fala que o coração é a fonte da palavra, qual que é o perigo de o coração estar contaminado? De nós estar mandando informações para o coração, informações que não vão nos ajudar na nossa jornada. Qual que é o perigo? Um texto de Mateus, capítulo 15, versículo 19, diz assim, ó: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do coração procede mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha, é a palavra que está dizendo, Jesus que está falando, Mateus 15, versículo 19. Mas para que isso aconteça, para que esse coração esteja contaminado, com que informação que eu estou mandando para o meu coração? Quais são as informações que eu estou mandando para o meu coração? Então, olha só como a gente tem que pensar. O que tem mais me atraído? Quais são as coisas que eu tenho mais me dedicado? Então, está falando que do coração ele vai surgir essas coisas. E são só coisas ruins aqui que ele fala. Ele não falou uma coisa boa aqui. E vem do coração também. Meditar nisso. Quais são as fontes de contaminação que a gente precisa entender? O que vemos, ouvimos, pensamos, isso são as fontes de contaminação. Então, o que você tem mais visto? O que você tem mais
Em que você tem mais pensado? Olha, eu entendo, meus irmãos, que nós vivemos num mundo que é uma loucura. O mundo ele é uma correria. O mundo ele está nos levando para uma vida de consumismo total e de busca disso, e busca daquilo outro, e busca daquilo outro. O mundo vai te levando assim. Ó. E se os nossos pensamentos ficarem centrados nessas coisas, esse tipo de informação que nós vamos mandar para o nosso coração. E eu sempre falo isso, eu não estou falando para você que você não deve correr atrás disso. Não é nada disso. Eu acho que você tem que sim que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter sonhos, ter objetivos. Nós precisamos buscar. Isso faz parte do processo do crescimento de um ser humano. Mas que isso não ocupe as coisas do alto. Que as coisas do alto, elas fiquem sempre em primeiro lugar. Então, esses pensamentos, os nossos pensamentos, eles podem nos contaminar quando o quê? Quando nós colocamos as coisas do mundo em primeiro lugar. E aí, eles vão nos contaminar. Tá bom? Então, a pergunta que nem eu fiz no começo, é a mesma. O que você tem buscado mais? O que você tem... No que você tem se dedicado mais? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Aonde que eu estou me dedicando mais? Mais nas coisas desse mundo ou nas coisas do alto? Então nós precisamos analisar as nossas vidas para entender e buscar e enxergar qual tipo de informação que eu estou mandando para o meu coração. Se é mais as informações das coisas desse mundo ou mais as informações das coisas do alto. Então você e eu, nós precisamos nos analisar. Nós precisamos sentar e meditar. O que tem sido principal, o que tem sido primordial na minha vida. Nós falamos aqui sobre a ceia do Senhor, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo. Isso deveria ocupar a nossa vida todos os dias, e não só esse momento. É isso que precisa ocupar a nossa mente para que o nosso coração não se contamine. Mas, como eu falei para vocês, a nossa vida, o mundo, ele vem nos, vem nos esmagando, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a caminhar nesse mesmo ritmo, querendo, buscando, e acabamos esquecendo do principal. Então, uma fonte de contaminação é aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou lendo. Isso contamina o coração, isso destrói o coração, e aí leva a esse versículo de Mateus 15, 19. Uma outra coisa que contamina o coração também é a amargura e falta de perdão. Guardar mágoas contamina o coração, consequentemente, nossas palavras. Então, presta atenção, a boca fala do que está cheio o coração, esse é o tema, certo? Se meu coração está contaminado, o que vai sair da minha boca? O que vai sair? Vai sair alguma coisa boa? Não vai sair nada de bom. Se o meu coração estiver contaminado, não vai sair bom. Vai sair crítica, isso aí vai sair. Vai sair julgamento condenatório, vou condenar, eu não vou conseguir ver nada de bom, eu só vou conseguir ver coisas ruins. Olha a importância de nós trabalharmos naquilo que está alimentando o nosso coração, naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos lendo, naquilo que nós estamos buscando. Isso é muito importante, irmãos, porque senão da minha boca vai sair o quê? Vai sair nada que vai prestar. E olha, é um grande problema, temos consequências com o coração contaminado, temos consequências. Quais são as consequências delas? As palavras tóxicas. Palavras tóxicas. Então eu olho para o meu irmão, eu olho para as pessoas e eu já condeno. Eu não consigo ter os olhos de Jesus. Eu não consigo ver coisas boas nas pessoas. Por quê? Porque eu estou recebendo tanta informação ruim, eu recebo tanta coisa que não presta, que quando eu olho, eu não consigo ver nada de bom. Eu só vejo coisas ruins. Olha o perigo de um coração contaminado. Então, quando ele fala, a boca fala do que está cheio o coração, é disso que ele está falando. Que eu olho para as pessoas, se meu coração está contaminado, quando eu vou olhar, eu não consigo ver coisas boas.
eu não vou conseguir ver coisas boas. Então, essa é uma das consequências. E a outra consequência é afastamento de Deus. Porque eu acho que eu sou perfeito. Por que tu vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Então, eu acho que eu sou perfeito. E aí eu começo a me afastar de Deus. Por quê? Eu não vou entender, eu estou no pecado, eu estou errando, eu estou fazendo alguma coisa errada, mas não, eu não sou, eu sou bom, eu não faço nada de errado. E isso vai te tirando da presença de Jesus. Isaías 59:2 vai falar sobre isso. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando eu me acho que eu estou perfeito, quando eu me acho que eu, que eu sou aquele que faz a diferença, essas são uma das consequências de um coração impuro, de um coração contaminado, tá bom? Com qual informações temos enchido o nosso coração? Gostaria que você avaliasse pensasse em você. Com quais as informações que você tem enchido a sua mente? O que você tem assistido? O que você tem lido? O que você tem buscado? Você já parou para pensar nisso? Quais as informações que você está colocando na sua mente? Que ela vai para o seu coração. Quais as informações? São informações que vão honrar e glorificar ao Senhor? Ou são informações que vão desonrar a Deus? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos meditar nisso. Naquilo que eu estou assistindo na televisão. Quando você liga a televisão, tem que tomar um cuidado lascado ali na televisão. Por quê? Porque ali parece muita desgraça. Tem muita desgraça. E isso contamina a mente da gente. Vou falar uma coisa que aconteceu essa semana. Morreu uma menina no interior aí. Vocês acham que todos sabem disso aí. E isso me revoltou, gente. Isso me revoltou. Isso revolta a gente. E a gente acaba querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos. Isso mexe, abala. Eu não gosto de ver esse tipo de coisa. Eu não gosto de ver jornal, eu não gosto de ver. Eu sei que eu preciso ver algumas notícias, mas eu não gosto, porque é muita coisa negativa. É muita coisa que coloca a gente para baixo. E esse tipo de coisa contamina a gente. Esse tipo de coisa nos entristece, nos afasta do nosso Criador. Eu não estou falando para vocês que a gente tem que fechar os olhos e não está tudo mil maravilhas. Não está, não está. Mas eu tenho que buscar encher meu coração com a esperança das coisas do alto. É com isso que a gente precisa. Então, toma cuidado com aquilo que você está assistindo. Toma cuidado com aquilo que você está falando, que você está lendo e aquilo que você está ouvindo. São coisas que podem contaminar o seu coração, podem contaminar o meu coração. Isso pode acontecer. Agora, nós precisamos parar para pensar, com o que eu tenho me alimentado? Quais são as informações que eu tenho buscado? Aonde eu tenho buscado essas informações? Para pensar e para refletir. E um outro ponto para a gente terminar aí, purificando o coração para transformar as palavras. Então, como que nós vamos purificar o nosso coração para transformar as palavras, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. A maneira da gente criar um coração puro, da gente purificar o nosso coração, é através da palavra do Senhor. Através da palavra. Romanos capítulo 1, versículo 16 vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, do judeu e do grego, né? A gente poderia falar assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e purificação para todo que nele crê. Então, a maneira de nós purificarmos o nosso coração e termos corações puros é a palavra de Deus. É dentro da palavra
tem o poder para nos transformar em pessoas melhores, para que nós tenhamos corações que realmente vão fazer a diferença. A palavra tem o poder de limpar o coração. Ela tem o poder de limpar. A palavra, ela limpa. As palavras de Jesus nos fortalecem, nos dão esperança, nos dão alegria, nos dão um ânimo de viver. Então é nela que eu tenho que buscar. Efésios capítulo 5, versículo 26. Abre comigo aí. Efésios 5, 26. Nós estamos falando nesse texto aqui sobre o lar cristão, tá bom? É esse texto do lar cristão aqui. O versículo 25 ele fala assim, ó: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E olha lá o que ele fez, Jesus, para que a santificasse, tendo-a purificado, olha lá, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra. E pela palavra. O que purifica o nosso coração? Palavra. A palavra do Senhor. Nós temos aqui tudo o que nós precisamos para ter corações que realmente vão fazer a diferença. Corações purificados. Meditar nas Escrituras renova a mente e purifica o coração. É essa a ideia. Então, para mim ter um coração purificado, eu preciso meditar nas Escrituras. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1, o Paulo vai falar para aqueles irmãos assim, ó: busquem as coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Que é lá que tem a esperança. Se dediquem nas coisas do alto. Mas o texto, assim, que eu queria trazer para nós, para que a gente pensasse bastante, é Filipenses capítulo 4. Vamos lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. É um texto bem conhecido para nós, mas eu gostaria de ler ele de novo. Purificação do coração, tá bom? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está aqui a resposta. O que tem que ocupar o nosso pensamento? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Ele que tem que ocupar o nosso pensamento. Nós precisamos aprender a olhar para Jesus, olhar para a vida de Jesus, aprender com Jesus. Aí a boca fala do quê? Vai falar do quê? Do que está cheio o coração. Se meu coração está cheio de Jesus, se meu coração está cheio da palavra do Senhor, o que vai sair da minha boca? Jesus. O prazer de falar das coisas do alto, o prazer de falar da salvação, o prazer de falar da morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso prazer, isso tem que encher o nosso coração, isso tem que ser aquilo que ocupa os nossos pensamentos, irmãos. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, é uma luta para todos nós, é uma luta, mas nós precisamos aprender. Na verdade, nós estamos num processo, nós estamos num processo de crescimento, todos nós. Então, todos nós estamos crescendo. Então, Deus tem nos dado oportunidades para que nós cresçamos e nos tornemos pessoas melhores. Para que isso aconteça, nós precisamos encher o nosso coração, olhando para Cristo. Então, procure e busque no Senhor. Busque olhar para a vida de Jesus. Busque ver como Jesus ele fez. Jesus amou, Jesus perdoou. Jesus, ele, até mesmo quando ele foi falar duro, as palavras dele eram mansas, se assim eu posso dizer. Mesmo quando ele foi falar duro,
porque falava com propriedade, falava aquilo que ele estava vivendo. Bem diferente desse texto que nós lemos assim, ó, eu vejo o cisco no olho do teu irmão, e a trave do meu eu não estou enxergando nada. Jesus, ele sabia de tudo. Então, o que está saindo da sua boca? O que tem saído da sua boca? É isso que nós precisamos meditar. Então, se está saindo mais coisas, você tem que se analisar, você tem que olhar e observar. Se tem pensado mais em coisas desse mundo, a gente precisa, vamos refletir. Vamos refletir. Somos cristãos, estamos aqui com um propósito. Qual que é o nosso propósito? Buscar o perdido. Esse é o nosso propósito. Nós temos que buscar o perdido. Esse é o nosso propósito. E para que nós alcancemos o perdido, nós temos que dar bons frutos. Temos que ser árvores boas. E as árvores boas desse contexto aqui são árvores que falam as coisas do alto. Então eu vou olhar para o meu irmão, eu vou olhar para as pessoas e não vou julgar elas. Eu vou tentar, na minha incapacidade, observar o quê? As coisas boas. As coisas ruins ficam de lado. Eu quero achar as coisas boas. Então, quanto mais eu encho o meu coração com as coisas do alto, mais eu vou conseguir enxergar no meu irmão as coisas boas. E o meu julgamento, ele não vai ser um julgamento condenatório. Eu não vou ficar apontando o dedo. Eu vou tentar compreender aquilo que o meu irmão está passando. Porque é mais fácil eu apontar o dedo. A gente precisa aprender a tentar se colocar no lugar do outro. A gente precisa aprender a ter essa visão. Sabe? E se colocar no outro lugar da outra pessoa. E tentar encontrar as coisas boas. Sabe por que eu falo isso? Porque lembra da sua vida. Jesus, ele achou coisas boas em você. Achou em mim. Então nós precisamos olhar para as pessoas e achar coisas boas. Mas a única maneira de nós acharmos coisas boas nas pessoas é ter um coração purificado. Um coração cheio da palavra do Senhor. Concluindo, assim como uma árvore é conhecida pelos frutos, um cristão é conhecido pelas palavras que profere. Eu acredito nisso. Um cristão, ele é conhecido pelo aquilo que ele fala. Então, se lá no seu serviço você está falando um monte de besteira, então você não é um cristão. Você não é um cristão. Se aqui você é uma pessoa e lá fora você é outra, então você não é um cristão. Sinto muito lhe dizer. Nós somos cristãos em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós levamos Cristo para qualquer lugar. Então, pelaquilo que nós falamos, as nossas ações, tá bom? Se queremos que nossas palavras edifiquem, precisamos o quê? Sempre cuidar da fonte, o coração. Então, cuide do coração. Cuide daquilo com que você está se alimentando. Se alimente com as coisas do alto. Busque as coisas do alto. Que Deus nos ajude nessa jornada e que possamos buscar cada dia transbordar do amor de Deus e que as palavras que saiam de nossas bocas possam mostrar a beleza de Cristo. Então, que aquilo que você fala, que aquilo que eu fale, que aquilo que a gente comunique, possa mostrar Cristo. Pensa numa coisa, nós somos pequenos luzeiros aqui nessa terra. Filipenses capítulo 2, eu não lembro qual que é o versículo, mas depois você pode procurar lá. Somos pequenos luzeiros aqui nessa terra. Filipenses capítulo 2 vai falar. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos. E se o nosso coração ele está cheio de Jesus, puxa, as pessoas vão ver Cristo em nós, vão ver Cristo nas nossas atitudes e vão ver Cristo na nossa fala. Então, que possamos, juntos, unidos no mesmo propósito, buscar, purificar o nosso coração a cada dia para honrar e glorificar o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.